No vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo bastante interessante para você que está na dúvida entre escolher a Champion de aniversário ou então a F50 versão do Messi. Essas duas chuteiras são excelentes opções dentro do mercado, considerando aí as suas concorrentes, e eu sei que não é uma decisão fácil porque eu gostei muito desses dois modelos e eu quero trazer informações o suficiente para te ajudar na escolha, porque eu sei que é muito difícil e eu realmente também tive muita dificuldade em decidir qual foi a melhor, e agora eu quero compartilhar com você para te ajudar aí nessa decisão. Então não esqueça do like, do comentário, da inscrição, porque tudo isso é uma maneira de apoiar o meu conteúdo aqui no YouTube. Eu vou começar o comparativo falando do cabedal de cada uma das chuteiras. Então eu vou pegar primeiro aqui a F50 versão do Messi, e aqui a gente vai ter um cabedal sintético que é construído com a tecnologia Hybrid Touch. Para você que não conhece, o Hybrid Touch é uma tecnologia exclusiva da Adidas. Se eu não me engano, deve ser uma microfibra, e o objetivo é meio que simular o que a gente vê em características do couro natural em relação ao toque, mas você não vai ter ali as características que a gente pode até mesmo considerar como vantagem e desvantagem. Por exemplo, você não vai lacear conforme o uso, então ela tende a manter esse mesmo ajuste. Em compensação também, se você estiver naqueles jogos, em dias de chuva, você também não vai sentir a chuteira pesada porque ela vai repelir a água. O objetivo desse material é meio que garantir a mesma performance, independente aí das condições. Um outro ponto que você pode observar é que esse cabedal ele é bastante macio, então é aquele tipo de cabedal que você vai ter um toque muito bom, mesmo ele não sendo em couro, dado que couro tende a ser o material onde a gente tem esse maior proveito em relação à sensibilidade e contato com a bola. Em seguida, eu vou pegar aqui a Nike Champion versão de aniversário, que é do 30º aniversário, ou até mesmo conhecido como cor esmeralda. E nessa versão a gente vai ter também aí uma tecnologia que é feita a partir de material sintético e é chamada de Fly Touch Light. Só que diferente do Fly Touch Light das outras versões que a gente vê da Champion, aqui a gente tem um Fly Touch Light um pouquinho diferente, ele é muito mais macio mesmo. Eu posso até chamar isso daqui de, sei lá, um Fly Touch Light Plus, porque realmente ele é bem diferente em comparação às versões normais, eu vou chamar dessa forma, porque ele é muito mais fino, ele é muito mais maleável, ele é muito mais macio em comparação aí às outras versões, então por isso que sim, essa é uma chuteira bem diferenciada, principalmente considerando que tem ali as suas versões normais. E assim como a gente vê ali no Hybrid Touch, aqui a gente vai ter as mesmas características de materiais sintéticos, então não vai lacear, não vai perder desempenho caso chova, e é dessa forma que você pode encarar aí o cabedal de cada uma das chuteiras. Agora eu vou falar sobre a sensibilidade em comparação às duas chuteiras. Se você quer ter mais sensibilidade, você vai pegar a F50 versão do Messi. Por quê? Porque nessa chuteira você vai ter a sensação como se você tivesse diretamente com o contato da bola, o seu pé e a bola. É como se esse material ele quase não existisse. Eu posso definir dessa forma. Então sim, você vai sentir muito mais usando aqui essa chuteira. Então se você busca ter maior sensibilidade, com certeza essa vai ser a melhor opção. Agora falando de controle, se você quer ter aquela chuteira em que você vai ter uma sensação que quando você recebe a bola, vai fazer aquela dominada, você não está perdendo tanto o controle da bola, aí sim a gente pode ir para a Champion. Esse material que é o Fly Touch Light, principalmente dessa versão, ele ajuda muito você ter esse tipo de sensação de controle de bola. Então você não vai precisar ter tanta habilidade assim, vamos dizer dessa forma, para a bola não escapar do seu pé, tudo bem? Então eu acho que isso daqui faz muita diferença, ele é muito próximo do que a gente vê no couro natural. Óbvio que ele não vai ser igual ao couro natural, eu acho que isso é importante de deixar bem claro, então se de repente você utiliza uma chuteira, como é o caso da Premier 3, que é um couro natural de canguru, que é o material mais premium que a gente tem de mercado, você não vai ter exatamente a mesma sensação. Só que sim, durante os jogos, a sensação que eu tive é que eu tive muito controle durante a condução da bola, quando eu recebia a bola, quando eu corria, fazia ali todo aquele movimento de drible, etc. Então aqui foi muito melhor em relação às duas chuteiras. O próximo tópico vai ser sobre o ajuste da chuteira. É bom deixar bem claro que esse ponto não necessariamente é algo sobre melhor ou pior, vai ser muito mais para características pessoais. Por exemplo, se você é aquela pessoa que tem um pé mais fino, que deseja aquele ajuste
mais estreito, bem justo ali com o pé, a sua opção vai ser de fato a F50 versão do Messi, porque aqui a gente vai ter uma chuteira que é considerada uma Speed Boot. E Speed Boot, ela tem esse tipo de característica de ficar bem próximo ali do pé, é aquele ajuste que às vezes você sente que está amassando o seu pé, dependendo de como é o formato. Então se você quer algo que vai ser próximo de um lockdown, vamos dizer dessa forma, não passa nada, você realmente até vai ver ali o seu pé desenhado aqui no cabedal, você vai escolher essa opção. Caso contrário, se o seu pé é mais largo, você deseja um ajuste que, vamos dizer assim, ele é mais confortável, aí você vai para a Tiempo, tudo bem? Ela vai ser de fato aí um cabedal que tem um ajuste que ele vai ser muito mais democrático, então tanto pessoas que têm um pé mais fino vai conseguir usar essa chuteira sem nenhum problema, mantendo ali o conforto, como também pessoas que têm um pé mais largo vai também conseguir tirar o proveito dela. Não se engane que mesmo você tendo um pé mais largo, se for largo demais pode ser que você sinta alguns incômodos, porque ela não é uma chuteira larga e também não vai lacear. Mesmo ela sendo mais amigável para quem tem um pé mais largo, ela não vai de fato lacear como um couro natural, ela não tem um formato dedicado para quem tem pé mais largo, mas sim ela vai ter muito mais conforto em comparação às duas opções. Agora eu vou falar em relação à proteção, e quando eu pego esse tópico também eu acho que é muito próximo do que a gente vê de ajuste, que é para falar da chuteira que tem mais e a que tem menos proteção, porque às vezes você deseja ter mais ou menos, sendo que quando você tem mais proteção, muitas vezes você vai ter ali mais camadas em contato com a bola. Quando você tem menos proteção, basicamente você quer que você tenha quase o seu pé descalço em relação ao contato com a bola. Se a sua preferência é ter menos proteção possível, se é aquela chuteira onde você vai ter muito mais a sensibilidade de contato, novamente a F50. Isso daqui eu não tenho dúvida, tá bom? Caso contrário, você vai ter muito mais proteção aqui na Tiempo. Aí o que eu quero destacar é o seguinte, por exemplo, se você vai chutar a bola, você vai sentir muito menos a bola quando você estiver chutando na Tiempo. Se você às vezes tiver que fazer ali uma dominada ou então jogar no frio, que às vezes dói bastante ali o pé, dependendo da situação, você vai tirar muito mais proveito, você vai ter muito mais conforto na Tiempo. Caso contrário, se você quer ter essa sensação de que você está tendo contato com a bola, independente aí da situação, a F50 vai ser a melhor opção. O próximo tópico, que é em relação à durabilidade, eu confesso para vocês que eu não consigo trazer exatamente qual dessas chuteiras vai durar mais, porque pelo menos nesse período de teste que eu fiz, eu não vi nada sobre desgaste, tá bom? Ambas as chuteiras são muito bem construídas, eu acho que aqui a gente está falando de chuteiras com um padrão de qualidade muito alto, então se você tem dúvida, putz, mano, eu vou comprar essa chuteira que é F50 ou a Tiempo porque ela vai ter muito mais resistência, ela vai durar mais, eu sinceramente eu não sei te responder, porque elas são construídas assim de um padrão de qualidade muito alto, tá bom? Aqui a gente está falando de uma das melhores opções de chuteira em relação à categoria delas, que é de intermediária. Então aqui eu posso dizer que é um empate. Se você se preocupa bastante com isso, eu acho que dá para apostar em cada uma delas sem nenhum problema. Agora eu vou falar sobre o amortecimento, que eu sei que é um dos tópicos que vocês mais buscam quando vão escolher uma chuteira. E o que eu posso deixar bem claro é que na F50 a gente vai ter uma entressola mais espessa em comparação com a Tiempo. Aqui na Tiempo a gente vai ter uma entressola mais estreita, só que é uma entressola bastante macia, até mais macia do que a gente vê aqui na F50. E o que eu posso deixar bem claro é que por mais que ela seja mais macia, ela é sim mais estreita, então a gente tem menos aplicação de entressola do que a gente vê aqui na F50. E a conclusão que eu posso deixar para você é que na Tiempo você vai sentir mais o chão em relação ao que você vê aqui na F50, mas isso não significa que você não vai ter uma pisada macia. Sim, a pisada aqui é bastante macia, só que saiba que se você estiver em sobrepeso, você quiser garantir que você não tenha tanto contato com o solo, aí você vai de F50, porque aqui é uma entressola que é macia, eu acho que não é tão macia quanto a gente vê aqui na Tiempo, só que ela é mais espessa, ela vai garantir que você sinta menos o chão. Então eu acho que aqui você vai ter muito mais benefício em relação ao amortecimento, mas saiba que se você está buscando apenas amortecimento e está em dúvida, ou então você está pensando, poxa, então com certeza eu vou de F50,
eu acho que você vai ter excelentes desempenhos independente da chuteira que você escolher. Agora eu vou falar sobre estabilidade. Quando eu tô falando de estabilidade é em relação a como é a placa aqui da chuteira, né? Se ela é aquela placa que ela dobra bastante, ou então se a entressola é macia demais, etc. Se você está buscando estabilidade, a F50 vai ser a melhor opção. Porque sim, ela dobra muito menos em relação ao que você vê aqui na Champion, que você dobra muito mais e com muito mais facilidade. E também tem um ponto bastante importante em relação ao F50, que ela vai ter aqui um formato que ele é muito mais focado em velocidade também, tá bom? E já que ele é focado em velocidade, você vai perceber que ele sim vai ter um retorno de energia, ele vai ter uma estabilidade bem superior ao que a gente vê aqui na Champion. Então é importante você saber essas diferenças entre elas. Agora falando do contraforte, eu acho que ambas as chuteiras vão ter contrafortes bastante resistentes, só que é bom deixar bem claro que entre as duas opções eu vejo que a F50 vai ter um contraforte mais firme. E isso provavelmente vai garantir muito mais proteção para você na maioria das situações. Agora eu vou falar sobre o retorno de energia e sim, novamente, o retorno de energia, eu acho que aqui a gente vai ter muito mais benefício na F50, eu acho que muito por conta da estrutura que ela é feita, né? É uma estrutura onde você fica com o pé, nessa parte do antepé mais para baixo, essa parte aqui do calcanhar, ela eleva um pouquinho, então ela já fica num formato onde você consegue correr e sentir que você já está ganhando muito mais velocidade, até por conta da placa que ela tem mais estabilidade, então ela já é construída para você ter um retorno de energia bem mais interessante. E na parte de tração, não necessariamente dá para falar qual que é melhor ou é pior, dá para trazer os perfis que eu vejo em cada uma delas. Então se você busca uma tração mais agressiva, caso você não saiba, uma tração mais agressiva é onde vai prender muito mais o seu pé quando você estiver fazendo as mudanças de direções, ou então independente aí do solo, se é sintético ou natural, com certeza é Adidas, tá bom? Se você quer de fato pegar aí uma tração mais agressiva, vai na F50 que você vai ter muito mais benefício. Se você quer menos agressivo, aquela tração onde você não está prendendo tanto seu pé, onde até mesmo você se sente mais livre em se mover, você não sente que você vai, por exemplo, se lesionar, às vezes porque está com sobrepeso, quer correr e não quer que prenda tanto o seu pé, aí você vai de Champion que você vai ter essa sensação até muito próximo do que é ali em um jogo de futsal, assim digamos, né? Agora que eu fiz o comparativo, eu vou aproveitar esse momento para compartilhar com você qual dessas chuteiras eu escolheria, trazendo ali os meus motivos. Então, entre a F50 do Messi e a Champion de aniversário, eu prefiro a Champion. Isso por conta das minhas preferências, considerando também o meu perfil. Então o primeiro ponto é sobre o ajuste, porque o ajuste ele ficou muito melhor na Champion para mim. Eu acho que o meu pé ele tá mais para médio do que largo ou estreito. Então aqui sim eu tive uma sensação muito mais confortável em relação à F50. Também eu prezo muito por uma chuteira que me traz bastante controle durante os jogos. Então sim, aqui eu tive muito mais controle em contato com a bola, quando eu ia conduzir a bola, durante as jogadas. Então a Champion ela me deu aí essa sensação muito melhor. Também essa parte da tração eu gostei bastante, eu jogo geralmente em campo society, gramado sintético, então eu não preciso de uma tração tão agressiva quanto eu vejo aqui na F50. Óbvio que se fosse natural ou algo que precisasse mais de tração, aí eu preferiria a F50 nesse ponto, mas aqui a Champion me agradou muito mais. A entressola já me atende muito bem, também o formato de ser mais reto, vamos dizer assim, me atende bastante. Então até para o meu perfil, eu acho que essa chuteira ela é muito melhor. Até na hora que eu calcei é como se ela fosse feita para o meu pé. Então assim, se fosse para escolher considerando as minhas preferências, eu iria de Champion. Isso considerando que os preços são próximos, considerando que qualquer uma das opções que você escolher, eu tenho certeza que vai te servir muito bem. Mesmo eu tendo essa opinião, eu acho que é muito importante você considerar as suas preferências. É muito importante você saber também que a gente está falando de dois produtos intermediários que eu acho que está no topo da lista das suas categorias. Então, independente da compra que você fizer, você não vai se arrepender. E eu quero até mesmo fazer um convite para você que chegou até nessa parte do vídeo, para comentar e até tirar suas dúvidas, né? Você tem a F50 do Messi, essa Champion de aniversário, você concorda com esses pontos que eu trouxe? Sentiu falta de alguma informação? Gostaria de ver mais detalhes em algum outro vídeo? Deixa aí nos comentários que vai fazer bastante diferença aí para os próximos conteúdos. Até mesmo se você gostou desse formato, quer ver uma comparação de outras chuteiras, eu tenho outras chuteiras também.
Alphelite da Mizuno, Premier, a Mercurial, não a Vapor, né? A Superfly, a Academy, então dá para trazer bastante informação. Porque eu sei que é muito difícil pra gente que às vezes tá só com dinheiro para comprar uma única chuteira e não pode errar nessa decisão, né? Eu espero que você tenha gostado desse comparativo. Saiba que a minha preferida sim é a Tiempo. Eu quero saber de vocês também se é a preferida de vocês. Não esqueça de deixar o like, o comentário, fazer inscrição, porque tudo isso é uma maneira de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube e vai ajudar bastante, principalmente nesse momento agora que a gente está começando aqui no canal e precisa crescer, né? Então era isso que eu tinha para trazer. Um abraço, valeu, falou!